Mais um domingo aqui. Estamos, na nossa série de mensagens, Uma Vida Abençoada. E essa série, gente, vou sendo bem sincero com vocês, é uma série que é um desafio para a gente aqui, como igreja, a gente fazer essa série. Porque a gente trabalha o assunto de finanças, de dinheiro, como a gente lidar com esses temas, que são temas tão importantes na nossa vida. Mas a gente vê que existe muita manipulação, existiu muita gente que manipulou esse assunto ao longo dos anos, dentro da igreja. Então, eu queria convidar você simplesmente abra o seu coração. Abra o seu coração para aquilo que nós estamos ensinando. Tanto é que o tema dessa série não é sobre dinheiro, não é sobre nada relacionado a isso, é sobre uma vida abençoada. Então não tem como a gente ensinar a ter uma vida abençoada se a gente não fala sobre uma das coisas que mais direciona as decisões no nosso dia a dia, que é o dinheiro. Então, queria que você abrisse o seu coração. O que eu vou falar aqui para vocês é aquilo que eu pratico na minha vida, é aquilo que eu tenho aplicado na minha vida, e eu vejo os benefícios disso na minha história, na história da minha família. Não é algo que não é uma obrigação que você tem que fazer, tá? O que eu falo para você, só abre o seu coração. Se você sentir que é algo de Deus para você, experimenta isso na sua vida também. Se você não sentir também, você fica à vontade, você não é obrigado a fazer o que nós estamos ensinando aqui, Então eu queria deixar você o mais à vontade possível durante esse momento, durante essa série de mensagens que nós estamos falando sobre esse assunto tão especial aqui. E hoje, parece que gente, esse é o primeiro culto que a gente tem de domingo de manhã que chove. Então, a gente decide falar sobre um assunto que é um assunto tão importante, é um assunto tão delicado, e cai o dilúvio, que é o dilúvio aqui. Mas parabéns para você que entendeu, que era importante você estar aqui nessa manhã, no domingo. Inclusive eu vou falar o que representa a sua presença aqui aos domingos de manhã, Então, o tema hoje da minha mensagem é o princípio do primeiro, nossa série Uma Vida Abençoada. E, gente, eu acho engraçado hoje em dia como a internet, ela começou a dar voz para todo mundo, Então hoje todo mundo tem opinião sobre tudo, e parece que você é obrigado a ter uma opinião sobre todos os assuntos que estão acontecendo, ou sobre todos os assuntos que alguém vem comentar alguma coisa, você se sente obrigado a emitir uma opinião, Isso parece que é bom, mas eu enxergo isso como ruim, porque a gente começa a ouvir tudo que é tipo de opinião. E aí o que acontece é que nós somos uma geração hoje obrigados a ter uma opinião, só que a gente não estuda o assunto. Então muitas vezes a gente tem opinião sobre assuntos que nós não estudamos. Ou muitas vezes você tem um posicionamento, você tem uma opinião sobre um assunto que você ouviu alguém falando sobre esse assunto, e só porque fez sentido para você, você começa a tomar aquela opinião para você como uma verdadeira. Então hoje, primeira coisa que eu queria ensinar para vocês aqui hoje, você precisa ter um senso crítico para tudo aquilo que você ouve, inclusive aquilo que eu vou falar aqui hoje, gente. Sabe, eu não quero que você pegue o que eu vou falar aqui hoje e você fale, não, o que o Thiago está falando é verdade. Não, sabe, se você esse assunto mexeu com você, você quer entender mais, eu te incentivo a estudar o assunto. Vai pesquisar sobre o que eu falei aqui. Sabe, às vezes eu posso falar alguma besteira aqui, porque eu sou ser humano também, gente. Posso errar também. Então, eu incentivo você, sabe, tenha um senso crítico daquilo que você ouve. Antes de você criar um posicionamento para a sua vida, antes de você construir opiniões sobre um assunto, E hoje em dia, com essa demanda de pessoas falando sobre certos assuntos, a gente começa a criar uma opinião sobre oferta, sobre dízimo, sobre dinheiro, que muitas vezes a gente não estudou. Você simplesmente tem uma opinião, que é uma opinião de outra pessoa, e você assumiu essa opinião para você, porque fez sentido no momento que você está de vida. Não, vamos ver aqui, hoje nós vamos ler muito a Bíblia, gente, porque a gente vai ver o que a palavra nos ensina sobre esse assunto, o que a palavra nos fala sobre dízimo, sobre oferta, sobre dinheiro, para a gente poder ter uma vida abençoada. Eu até falei aqui semana passada, e a gente cantou aqui, teu nome é luz, e as trevas fugirão. Quantos aqui preferem a luz do que as trevas? Deixa eu ver aqui, quantos preferem a luz do que as trevas? Todo mundo, Gente, sabe o que trevas, eu falei sobre isso semana passada, sabe o que trevas, a tradução de trevas no original significa? Falta de conhecimento. Toda vez que você está com falta de conhecimento sobre um assunto, você está deixando o inimigo agir na sua vida.
Então, você quer tirar as trevas da sua vida? Estuda, gente. Lê a palavra de Deus. Busca. Sabe, e se hoje eu falar alguma coisa aqui, você fala, poxa, eu não concordo com isso. Amém, não tem problema nenhum, gente. Como eu falei que você não é obrigado a fazer isso aqui não. Depois vamos conversar, vamos bater um papo sobre o assunto. Mas vamos ver o que a palavra nos fala. Eu queria começar com Levíticos 27, 30. Se puder botar o versículo aí, porque como a gente vai ler muito hoje, vocês vão me acompanhando aqui. Todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas das árvores, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Olha só que interessante, gente. Eu acredito que na nossa vida existem muitas coisas, né, que a gente faz, que essas coisas são as coisas que vão fazer futuramente alguma coisa dar certo na sua vida, né? Então, muitas vezes a gente não consegue relacionar as duas coisas, tá? Então muita coisa, né, eu acho que a gente vai chegar na eternidade um dia, né, e a gente vai ver muitas situações em que Deus nos protegeu, mas você não percebia que Deus estava te protegendo, você não conseguiu reconhecer naquele momento, né? Então eu lembro, quando a gente estava no começo da igreja Relevância aqui, a gente estava passando por um momento muito difícil, e aí juntava, né, a gente ia no escritório segunda-feira, eu, pastor Oliver, pastor Elton, pastor Silvio, meu pai, pastor Massal, e a gente chegava, né, eu lembro que um dia o pastor Elton chegou numa lousa branca, e ele escreveu todos os problemas que a gente tinha para resolver. E aí aquilo lá a gente olhou, né, aquela lista de problemas, e nenhum de nós tinha solução para nenhum desses problemas, gente. Nenhum desses problemas. Sabe qual que foi a nossa solução naquele momento? Orar. Gente, então ao invés de fazer reunião, a gente ia para o auditório da igreja lá de Alphaville, que era em outro lugar. A gente ligava o som e a gente ficava 2 horas orando e chorando na presença de Deus. E aí com o tempo, as coisas começaram a mudar, e as coisas começaram a dar certo. E aí sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? O que acontece na vida na maioria de nós? A gente parou de ter esse tempo de oração. Por quê? Porque as coisas estavam dando certo. A gente não entendia, talvez, que o que estava fazendo as coisas darem certo era esse período de oração e quebrantamento na presença de Deus. E se você não relaciona uma coisa com a outra, de repente as coisas estão dando certo na sua vida, e aí elas começam a dar errado e você se pergunta por quê? E aí talvez é porque você parou de fazer aquilo que faz dar certo. Tá entendendo, gente? Tá confuso ou tá dando para entender isso daí? Então, o que eu entendo, né, o que eu tenho entendido, né, essa série que nós estamos fazendo, ela é baseada no livro Uma Vida Abençoada, do pastor Robert Morris, que é um pastor da Gateway lá dos Estados Unidos. É uma das igrejas referências para nós, referência no mundo inteiro, né? É um pastor que Deus deu uma lente para ele em relação ao assunto de finanças dentro da palavra de Deus, né? E que eu tenho entendido para a minha vida é que quando a gente está falando sobre dízimo e sobre oferta, né, eu peguei essa mensagem que é a mais desafiadora de dar, gente, né? Quando a gente está falando sobre esse assunto, eu acredito que quando nós estamos debaixo de dízimo, de oferta, nós estamos colocando um muro na nossa casa. É como se você morasse na rua e você tem a possibilidade de construir um muro ou não na sua casa. E quando você constrói esse muro, né, isso quer dizer que você está protegido. Quando você não coloca esse muro, não quer dizer que alguma coisa vai acontecer, mas quer dizer que você está o quê? Exposto para que alguma coisa aconteça. Então é isso que eu tenho entendido, que o dízimo ele se aplica na nossa vida. E olha só o que o texto de Malaquias fala para nós, no capítulo 3, versículos 6 ao 12. Olha, acompanha comigo aí. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Vamos estabelecer essa verdade aqui então, gente, né? Vamos começar estabelecendo essa verdade. Eu, o Senhor, não mudo. Quer dizer, Ele não muda antes da gente existir, Ele não muda enquanto a gente existe, e Ele não vai mudar depois que a gente deixar de existir também. Se a gente estabelece esse princípio, né, é um princípio muito importante para nós, porque tem gente que divide a Bíblia, gente. Tem gente que parece que existe um Deus no Antigo Testamento e existe um Deus no Novo Testamento. Ele está falando aqui, eu sou o Senhor e não mudo, Ele é o mesmo. São situações diferentes, mas não quer dizer que Ele muda. Ele talvez está revelando atributos diferentes do seu caráter, mas não quer dizer que Ele mudou. Então se você fala que você descarta o Antigo Testamento, meu irmão, isso é a Bíblia inteira. Ou é a Bíblia inteira ou não é nada, ou é tudo ou é nada, entendeu? Não tem como você falar que existe um Deus no Antigo Testamento e existe um Deus no Novo. Não, Ele está falando aqui, de fato, eu, o Senhor, não mudo. Vamos estabelecer essa verdade aqui, senão a gente não consegue trabalhar hoje. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não os obedeceram.
Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Aí Deus pergunta, pode um homem roubar de Deus? Olha só o que Deus fala, contudo vocês estão me roubando. E ainda pergunta, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando, a nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me, olha só que forte isso aqui, Deus está falando isso aqui. Ponham-me à prova. Você já viu Deus falando isso aqui na Bíblia? Ponham-me à prova, me testa, Deus está falando aqui, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tanta bênção que vocês não terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão de felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Que texto bonito. Que promessa linda que Deus deixa aqui para nós. E a primeira coisa que eu queria falar desse texto aqui: nós não acreditamos mais que você está sob maldição, que você possa estar sob maldição, né? Então algumas coisas mudam, não quer dizer que Deus muda. Por que que aqui então, poxa, mas por que que aqui Deus está falando que eles estão sob maldição e você está falando que não existe mais? Porque entre essa palavra que o profeta trouxe, a nosso dia de hoje, o que aconteceu nesse período de tempo? Aconteceu um fato aí, né? Muito importante, que foi o quê? Jesus Cristo. A partir do momento que Jesus ele morreu, ele pagou o preço pelos nossos pecados, ele levou sobre si toda a maldição. Então eu não vou pregar aqui para vocês hoje que se você não der o dízimo você está sob maldição, porque isso aqui não existe mais. A partir do momento que você aceita o que Jesus fez pela sua vida, não existe mais maldição que tem poder na sua história, não existe mais maldição que tem poder na sua vida, porque Jesus pagou um preço de sangue para quebrar isso daí, amém? Mas, então, né, você quer viver a sua vida da maneira que você quiser, e você acha que isso não vai ter algum tipo de efeito colateral na sua vida, na sua história, na sua família? Eu acho que todas as decisões que nós tomamos, elas vão refletir de alguma maneira na nossa vida e na nossa história. Então você falar que você pode viver a sua vida da maneira que você quiser, isso não vai te afetar, isso aí é ilusão. E aí quando eu estava lendo esse texto, eu perguntei, Deus, por que você não colocou esse texto 15 versículos para frente? Sabe por que o que aconteceu? Se esse texto tivesse 15 versículos para frente, sabe onde ele estava? No Novo Testamento, né? O que é já quebrar a coisa que muita gente fala sobre dízimo e oferta, né? Mas eu entendi que aqui nesse lugar que Deus colocou, Ele falou para mim, eu coloquei esse texto onde eu queria que estivesse. Sabe por quê? Ele está falando aqui, que quando a gente fala sobre dinheiro, quando a gente fala sobre dízimo, quando a gente fala sobre ofertas, é o momento onde Deus testa o nosso coração. Ele vai testar onde está o seu coração nesses momentos. E olha só, mais interessante que isso também, nos dízimos e nas ofertas, é onde Deus, Ele fala para nós, olha só, é o único lugar que você vai encontrar isso na Bíblia, Deus falando, ponha-me à prova. Então no dízimo e nas ofertas, é onde você consegue testar Deus. Olha só gente, que bênção. Nós temos a oportunidade de testar Deus. Sabe onde? Nos dízimos e nas ofertas. O que Ele está falando aqui? Ponha-me à prova. Sabe? Entrega o seu dízimo, seja fiel. Entrega a sua oferta, seja fiel. Sabe por quê? Porque Deus, Ele quer mover o sobrenatural ao seu favor. Deus tem bênçãos preparadas para derramar sobre você. Ele fala assim, você quer experimentar isso? Me testa. É o lugar onde nós podemos testar a Deus também. Você prefere 90% com a bênção de Deus ou 100% debaixo do seu controle? O que você prefere das suas finanças, da sua vida? 90% com a bênção de Deus ou 100% no seu controle? E eu queria combater 4 pensamentos aqui que as pessoas normalmente elas falam que não dizimam por causa desses pontos. Eu quero trazer trechos bíblicos aqui para a gente poder validar o que nós estamos falando. Primeira coisa que as pessoas falam, que não dizima, eu falo assim, eu não dizimo porque dízimo é lei, né? E nós estamos debaixo da graça. Então dízimo é lei, não é graça. Gênesis 14, 18, 20 fala assim para nós,
Então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Por que eu estou lendo coisa do Antigo Testamento? Eu estou para falar aqui sobre a lei e sobre a graça. Sabe o que é interessante aqui, gente? Isso aqui, quando que a lei chegou para nós? Vamos falar um pouco sobre teologia. Quando que a lei chegou para nós? Ela chegou com Moisés e o seu povo. Foi quando a lei ela nasceu. E aqui nós estamos falando de Abraão. Abraão aqui ainda, que é o pai, nosso pai na fé, o pai de todos, né? E Abraão, então, ele entrega o dízimo dele para Melquisedeque. Sabe o que é interessante aqui? Melquisedeque, né, a Bíblia fala para nós depois em Hebreus, que Melquisedeque, ele não tinha genealogia. Então quer dizer, Melquisedeque ele não tinha pai, Melquisedeque não tinha mãe, Melquisedeque não tinha filhos, ele não tinha início da sua história, da sua vida, e não tinha final da sua história, da sua vida. O que isso nos aponta? Isso nos aponta que Melquisedeque era uma teofania. O que é teofania? Era uma aparição do próprio Deus. Tem muitos que dizem que Melquisedeque representa a imagem do próprio Cristo, ou um tipo de Cristo também. Então Abraão, antes mesmo da lei existir, ele já aplicava o princípio do dízimo e da oferta com Cristo. Ou seja, não tem como uma pessoa falar, se alguém falar para você que não dá dízimo, porque dízimo é lei e não é graça, meu irmão, isso aqui já aconteceu antes mesmo de existir lei. Dízimo é um princípio universal, dízimo não é lei, não é uma regra, foi um princípio pelo qual Deus estabeleceu e Deus criou a humanidade aqui. Sabe, eu vejo gente que não é nem cristã, que é extremamente generosa e colhe os benefícios disso na sua vida. Sabe, você se pergunta talvez, por que Deus não me abençoa? Porque você não abençoa ninguém, você só quer saber de você só está pegando o seu dinheiro, usando para suas coisas, você só está pensando como é que você vai comprar um celular novo, um carro novo, vai trocar de apartamento, você não pensa nos outros, e aí depois se pergunta, por que a sua vida não está indo para frente? Meu irmão, Deus não tem como derramar o que já está cheio. Se você não começar a derramar, as coisas dentro de você vão começar a apodrecer. Mas Deus tem coisas novas para derramar sobre você. Mas você tem que abrir espaço para o novo de Deus na sua vida. Você ficar segurando assim, não tem como Deus derramar, gente. Por isso que a gente vem aqui receber uma oração, a gente recebe de mão aberta. Fala assim: Deus, eu vou abrir minha mão, primeiro para entregar aquilo que o Senhor já tem depositado na minha vida, segundo para eu receber aquilo de novo que o Senhor tem para mim. Olha só que interessante, mentalidade brasileira, gente. Eu tive a oportunidade com meu pai de a gente gravar os CDs da Adoração dos Adoradores. Eu ia com ele para os Estados Unidos para gravar. E aí, eu também produzi muito aqui no Brasil. E eu tive a oportunidade de estar com gente muito famosa aqui, produtor aqui no Brasil. Vou mostrar a diferença de mentalidade, tá? Dos dois tipos. Eu ia aqui no Brasil, né, produzir com um cara que era conhecido e tal. Aí a gente chama de técnica, que é a sala onde vai captar o violão, vai captar o amplificador de guitarra, as coisas, tudo. Gente, esse cara não deixava ninguém entrar, porque ele falava assim: eu não quero ninguém vendo como é que eu faço. Ele não queria que ninguém visse. Ele falou assim: é meu segredo as 7 chaves. Aí eu fui com essa mentalidade para os Estados Unidos, gravar com meu pai lá em Nashville, no estúdio que o Jeremy Camp gravava, que a Hillsong gravou algumas coisas. E aí eu cheguei pro cara lá, e eu pensei assim: esse cara vai me tratar igual. E aí eu cheguei lá, e eu falei assim: será que eu posso ver como é que você faz para captar a guitarra? Como é que você... O cara me mostrou tudo. Ele foi lá, ele abriu, ele mostrou: ó, eu ponho esse microfone, eu posiciono ele aqui por causa disso, esse outro aqui, e eu faço assim, eu faço assado, eu passo isso aqui por ali. Gente, eu aprendi muito lá. E aí, a gente, como brasileiro, muitas vezes a gente tem a mentalidade assim: cara, eu vou esconder aqui o que eu tenho, né? Porque senão outras pessoas vão começar a fazer, e aí eu vou perder o meu espaço. Sabe o que você está fazendo, gente? Está apodrecendo, você está apodrecendo. É leite que fica parado, apodrece, entendeu? Então, o que você tem que fazer? Você tem que começar a derramar, porque quando você derrama, Deus renova. Se você acredita que na verdade o que você tem é só o que você vai ter pro resto da vida, isso não é uma mentalidade de Cristo, porque a palavra fala que Ele renova a nossa mente todos os dias. Deus tem coisa nova para você todos os dias, mas enquanto você ficar segurando, vai apodrecer. E aí você se pergunta: por que as coisas na minha vida não estão dando certo? Porque você está segurando. E Deus está falando: eu tenho bênçãos novas para derramar sobre você, eu tenho ideias novas para derramar sobre você, eu tenho um negócio novo para derramar sobre você. Mas sabe o que você faz? Você segura tudo, aí começa a apodrecer. Por quê? Você está falando assim: não, porque dízimo é lei, não é graça. Meu irmão, vamos estudar a Bíblia. Antes da gente emitir uma opinião sobre um assunto, o dízimo ele apareceu antes da lei. Ele apareceu com Abraão. Não existia lei naquela época, porque dízimo não é lei, dízimo é um princípio.
Existe uma diferença entre uma lei e um princípio. E se você não entender isso, você vai deixar de experimentar bênçãos e o sobrenatural de Deus movendo a seu favor na sua vida. A segunda coisa que falo: dízimo é coisa do Antigo Testamento. Que eu acabei de falar aqui. Por que Deus não jogou Malaquias 15 versículos para frente? Muita gente fala, não dízimo, porque dízimo é coisa do Antigo Testamento. Olha só Mateus 23. Jesus, tá? Jesus: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Olha só o que Jesus fala: vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, o que Jesus está falando aqui? Ele está falando com os fariseus. Ele está falando assim: vocês dão o dízimo só para mostrar que vocês dão o dízimo, mas vocês não estão ajudando em misericórdia aqueles que estão precisando. Vocês não estão distribuindo e sendo generosos mais que isso. Ele falou assim: não adianta você dar o dízimo e você não ser uma pessoa com um coração generoso. É isso que Jesus está nos ensinando. Mas ao mesmo tempo, ele chega aqui e ele fala: vocês estão fazendo certo de dar o dízimo. Você tem que dar o dízimo. Não é o que Jesus fala ali? Será que eu estou interpretando errado esse texto? Jesus fala: vocês estão fazendo isso certo, mas vocês não podem omitir essas outras coisas aqui. Ou seja, gente, não adianta você dar o dízimo só esperando que Deus vai te abençoar. O dízimo tem que vir de um coração generoso, um coração de gratidão. Eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Outra coisa que eu quero rebater aqui, que as pessoas não dizimam. As pessoas falam assim: eu não sei o que fazem com o meu dízimo. O pastor vai roubar, o pastor não sei o que, ou a igreja isso, a igreja aquilo, então eu não sei o que fazem com o meu dízimo. Aí você não dizima. Olha só o que Hebreus 7:8 fala para nós. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro caso, é aquele de quem se declara que vive. O que isso aqui quer dizer, gente? Isso aqui quer dizer que quando você dizima na casa de Deus, quando você dá o seu dízimo, a sua oferta, você não está dando para a igreja não, gente. Você está dando para Deus. Quem recebe o seu dízimo não é a igreja. Quem recebe o seu dízimo é Deus. Então quando você entrega as suas finanças, quando você entrega o seu dízimo aqui, sabe, você esquece o que vai ser feito. Se o pastor está roubando, se o pastor está usando isso de maneira ilícita, se está sendo feito errado, não é mais problema seu, porque o que Deus vai honrar foi a sua atitude, a sua ação. O que acontece depois dali não é problema seu. Quem vai responder por aquilo é o pastor, quem vai responder por aquilo é o gestor, é quem está fazendo o uso daquilo errado. Mas se você faz a sua parte, você vai receber os benefícios daquilo que tem para você. Então, não sei o que faz com o meu dízimo, não é problema seu o que vão fazer com o seu dízimo, sabe? Nós como igreja, é lógico, nós temos um temor muito grande, tanto é que semana passada quem veio aqui viu, nós fizemos uma prestação de contas para a igreja, porque nós queremos estar em transparência, para vocês terem ideia, eu não mexo nas finanças da igreja, nem gosto de mexer, e a gente não está fazendo essa série aqui também porque a gente está precisando de dinheiro, gente. A gente tem vivido milagres aqui na igreja, graças a Deus, nunca tivemos dívida, estamos bem financeiramente, sabe? É nesse momento que eu sinto que a gente tem que fazer essa série, nesse momento que a gente está bem financeiramente, porque a gente não está fazendo o que a gente precisa, a gente está fazendo porque a gente entende que é importante para você, porque se a gente faz num lugar de necessidade, parece que a gente está manipulando a situação. Então, e aí outra coisa que as pessoas erram com o seu dízimo, que é o quarto ponto, para encerrar essa parte aqui: eu faço gestão do meu dízimo. Tem muita gente que por falta de entender, a pessoa faz gestão do próprio dízimo, ou seja, eu vou dar uma parte para a igreja, uma parte eu vou dar ali para o trabalho social, outra eu vou dar lá para aquela família que está precisando, e você começa a fazer uma gestão do seu dízimo. Mas aqui em Malaquias ele fala: traga o seu dízimo. Ou seja, ele não falou dê o seu dízimo, porque quando ele fala traga, ele não está falando de algo que você está dando, está falando para você trazer algo que já é dele. Então a partir de um momento onde você faz gestão do seu dízimo, você está falando que aquilo lá pertence a você. Mas a gente tem que entender que o dízimo não é nosso, o dízimo ele é de Deus. Então a gente não faz gestão disso daí, a gente só entrega e a gente dá, a gente traz para a casa de Deus. Porque a partir do momento onde você dá algo, quer dizer que aquilo lá é seu e você está dando. Mas Deus não usa a palavra dê, Ele usa a palavra traga. Porque não é nosso para fazer gestão, não é meu para fazer gestão. Eu recebi, eu trago para a casa de Deus, sabe?
Sempre foi assim, o dízimo para a casa de Deus. Não importa o que vão fazer, não importa, né, se estão usando certo, errado. O que importa é a sua atitude, aquilo que Deus está procurando de você. E aí, já entrando no tema da mensagem, né, que é o princípio do primeiro, a gente tem que entender que existe então o princípio do dízimo e das primícias, né, e eles se linkam, né? O que é o princípio das primícias? As primícias simplesmente, né, é um entendimento de que nós temos que colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. E quando a gente coloca Deus em primeiro lugar na nossa vida, todo o resto se alinha. Sabe, gente, é muito difícil colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Tem muitas outras coisas o tempo inteiro que estão tentando tomar esse lugar. Mas a gente precisa estabelecer isso como uma verdade, a gente colocar Deus como primeiro. Em Êxodos 13, 1-2 fala assim: e disse o Senhor a Moisés: consagre a mim todos os primogênitos, o primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Separem para o Senhor o primeiro nascido de todo o ventre, todos os primeiros machos dos seus rebanhos pertencem ao Senhor. Resgate com o cordeiro toda a primeira cria dos jumentos, mas se eu não quiser resgatá-la, quebre-lhe o pescoço. Resgate também todo o primogênito entre os seus filhos. Tá, então vamos entender aqui sobre os animais que a palavra está nos ensinando aqui. O jumento, ele representava um animal impuro, tá? E o cordeiro, ele representava um animal puro. O que Deus está falando aqui? O primogênito puro tem que ser sacrificado para que ele possa redimir o impuro, tá? E aí como é que a gente aplica isso na nossa vida e na história como Deus construiu, né? Se a gente fala assim, nós nascemos puros ou impuros? Nós nascemos impuros, certo? Aí fala assim, mas uma criança é tão pura, né? Mas alguém aqui, pai, teve que ensinar seu filho a mentir? Você falou assim, hoje eu vou te ensinar a mentir, filhão, vem cá. Você não ensina. Ou senão você, pai, hoje eu vou ensinar meu filho a fazer maldade. Não é, né? Isso aí eles aprendem sozinhos da natureza humana. O que a gente tem que ensinar para os nossos filhos? A serem bons, a serem honestos, a serem íntegros, não é verdade? Então quer dizer o que? Nós nascemos impuros. E é o que acontece. Jesus, ele nasceu puro ou impuro? Jesus nasceu puro. Por isso que quando nós falamos sobre primícias, o primeiro que aplicou o princípio de primícias na sua vida foi Deus. Porque Deus sacrificou um puro para que ele pudesse redimir todos os outros que são impuros. Jesus foi a primícia de Deus. É a primeira parte. E aí a gente vê também isso acontecendo na questão de Caim e Abel, né? E aí a gente vê Caim e Abel, os dois ofertam para Deus. E aí por que eu sempre me questionei assim, por que Deus aceitou a oferta de Abel, desculpa, e não aceitou a de Caim? Por que isso aconteceu? Por que Deus aceitou uma e não aceitou a outra? E aí a gente lendo a palavra a gente vê, porque Abel, ele deu dos primeiros frutos, Caim, ele não deu dos primeiros frutos. Então a gente tem que entender uma coisa aqui sobre Deus. Quando Deus ele não aceita a oferta de Caim, desculpa, não é porque Deus ele não quer aceitar, mas Deus não pode. Porque a gente leu aqui, ele começa estabelecendo o texto falando, eu, o Senhor, não mudo. Deus, ele é o mesmo sempre, independente, sabe? Deus, ele não é que nem a gente, que Deus muda de ideia. Deus, ele é onisciente de todas as coisas. Deus, ele está no presente, no passado e no futuro ao mesmo tempo. Então Deus, ele não precisa mudar de ideia. Ele falou, poxa, né? Você chegou com uma coisa para ele, poxa, eu nunca pensei nisso, Fernando. Nossa, que coisa, viu? Eu nunca pensei nisso. Deus, ele conhece todas as coisas, ele está ciente de todas as coisas, ele sabe todas as coisas. Então, esses são alguns atributos de Deus. Deus é uma pessoa onisciente. E sabe qual que é outro atributo de Deus? Deus, ele é preeminente. O que isso quer dizer? Que ele não consegue estar em segundo lugar. Não tem como Deus estar em segundo lugar. Deus é preeminente. Então se você não coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, não tem como ele aceitar aquilo que você está fazendo para ele. Porque faz parte do atributo de quem ele é. Ele não pode mudar quem ele é. Pensa se Deus mudasse, gente, como é que ia ser as coisas? Ele é preeminente. E quando Deus ele fala que é preeminente, se ele não estiver em primeiro, ele não pode receber e aceitar aquilo que nós colocamos para ele. Então, o dízimo, ele deve ser a primeira coisa que nós fazemos quando nós recebemos
nosso salário. Então, né, no livro ele dá até um exemplo. Você contratou, você faz jardinagem, alguém te contratou, você recebeu 10 notas de R$100. O que é a primícia disso? É a primeira nota que sai da sua mão, vai para a casa de Deus, sabe? Aí você vai falar assim, poxa, hoje eu tenho aplicado isso na minha vida, né? Inclusive essa semana, Deus me abençoou, vendi um violão que eu estava querendo vender. E aí a minha esposa veio falar comigo, falou assim, amor, vamos dar o dízimo do valor do violão? Sabe, e a gente pegar o primeiro valor que cai na nossa mão, o primeiro dinheiro que vai sair da nossa mão do que entrou, isso é a primícia para Deus. Então eu falo assim, Deus, eu estou te colocando em primeiro lugar na minha vida, Deus. Deus, eu quero que o Senhor esteja em primeiro lugar na minha vida. Sabe por quê, gente? Eu falo aqui na igreja sempre, não tem como você ser 50% de Deus, 50% não. Não tem como você ser 90% de Deus e 10% não. Ou você é 100% de Deus, ou você é 0% de Deus. Quando você está entregando o seu dízimo, isso é uma declaração de gratidão que você pertence a Ele. Quando você aceita Jesus na sua vida, você o declara como Senhor e Salvador da sua vida. E o Senhor aqui não é um termo de respeito. Aqui o Senhor era um termo usado para os escravos com o seu dono, com o seu mestre. Então você está declarando o Senhor como seu dono. Então, ou o Senhor Ele é o seu dono, ou Ele não é. E quando você entrega o seu dízimo, você está fazendo um memorial mensal e falando assim, o Senhor é o meu dono, eu pertenço ao Senhor. E sabe o que acontece? Deus Ele cuida daquilo que é dele. Deus Ele cuida daquilo que é dele. Você quer ter o cuidado de Deus na sua casa, na sua família, nas suas finanças, sabe, com seus filhos? Entrega, sabe, declara para Ele, fala, eu pertenço ao Senhor, a minha família pertence ao Senhor, eu sou dele. Esse é o princípio de dízimo, esse é o princípio de primícias. E eu quero até terminar aqui, só fazendo um exemplo, chamar meu primo aqui para subir, o Rafa. Antes disso até pensei, mãe, vem aqui rapidinho, não combinei nada com ela, ela está aqui hoje, vem aqui. Eu lembrei estava aqui pregando, eu lembrei de um testemunho que meu pai e minha mãe, eles têm, que me inspirou muito, daquela vez que vocês estavam querendo construir a casa, e aí vocês ofertaram o único dinheiro. Você pode contar esse testemunho? Bom dia, irmãos. Esse ano eu vou fazer 40 anos de casada. E quero dizer para vocês um testemunho para a glória de Deus. Não teve um mês que nós não dizimamos na nossa vida. E eu quero dar outro testemunho. Não teve um mês que nós tivemos passando de um mês para o outro em dívida. Deus sempre foi fiel. Tivemos tempos de ganhar um salário mínimo e tivemos tempo de ganhar muito recurso. Mas Deus sempre foi o primeiro lugar na nossa vida. E teve um tempo que eu falei para o Massal, ele ganhava muito pouco lá na igreja como pastor. Falei, eu tenho vontade de construir uma casa. Aí ele falou, nossa, que sonho, né? Vai ser difícil, ele não acreditava nesse sonho. Aí ele falou que disse assim, eu vou sonhar junto com ela, tá? Só para agradar ela, vamos sonhar juntos. Aí para vocês terem ideia, em um ano, a gente ganhava tão pouco que em um ano nós conseguimos juntar $1.000. Que na época $1.000 era dinheiro para nós, né? $1.000. E aí nós fomos numa conferência, todo ano a gente ia numa conferência da CEPAL. Como pastores, todos os anos nós frequentamos, durante vários anos em Serra Negra. E quando nós chegamos lá, nós tínhamos um amigo do Massal, muito antigo, ele é bem conhecido aqui, não vou dizer o nome dele, mas ele era missionário da CEPAL. E nós chegamos lá e vimos ele chorando, conversando com um, conversando com outro. Falamos, nossa, o que será que está acontecendo com fulano? Aí ele disse, à noite eu quero compartilhar com vocês. E à noite ele veio conversar com a gente. E eu tinha contado para ele na brincadeira, estamos sonhando em construir uma casa, tal, juntamos $1.000 numa conversa à toa lá, eu falei para ele. Aí quando chegou a noite, ele veio e contou que ele tinha 3 filhas adotivas, e uma estava morando nos Estados Unidos, porque ele é americano. E a filha foi estuprada na universidade. E ele queria muito ir lá, a mulher dele queria muito ir lá para dar apoio para a filha. E eles não tinham dinheiro para comprar a passagem. E naquela época a passagem custava $1.000. Aí eu e o Massal olhamos um para o outro, nós fomos para o quarto, oramos e falamos, vamos entregar aquele dinheiro? Vamos. Aí nós viemos lá e falamos, olha, agora você já tem o dinheiro para comprar a passagem, tá aqui, tem $1.000. Ele não queria pegar. Ele falou, não, esse é o dinheiro para você construir a sua casa.
E para brincar com ele, para não ficar pesado, eu disse assim: eu vou investir esse dinheiro na sua casa e eu vou colher uma casa. Aí ele: então eu aceito. 8 meses depois, nós estávamos construindo a nossa casa, para a glória de Deus. E quem conheceu a gente em Pompeia, sabe que nós tivemos uma casa num terreno de 800 metros, uma casa de quase 400 metros, uma casa boa que Deus nos deu. E até quando a gente veio embora para São Paulo, o pessoal lá da cidade perguntou: nossa, você vai ter coragem de ir embora e deixar essa casa? Eu falei: Deus vai me dar uma melhor. E hoje, graças a Deus, eu tenho uma casa boa também, para a glória de Deus. Obrigado. O nosso Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos e pensamos. Meu irmão, você quer fazer pela sua força? Ou você quer fazer pela força do Pai? Você tem que escolher. Não adianta, em algumas áreas da sua vida, ou você vir aqui na igreja e você falar assim: Deus, o Senhor é o primeiro na minha vida. Mas nas suas finanças, Deus não tem sido o primeiro. Ou Ele é o primeiro em tudo, ou Ele não vai ser o primeiro em nada. Ou você é 100% dele, ou você é 0% dele. E aí, você pode fazer pela sua força. Eu não estou falando que vai dar errado, mas existe algo muito melhor, gente, preparado para nós. Você sabe que antes de eu estudar esse tema, esse assunto, eu tinha muita dificuldade de receber, né? Então, para mim nunca foi tão difícil dar, mas sempre foi difícil receber. Então, se a gente saísse, ainda é, né? Eu tô olhando o Fernando aqui, a gente foi sair para comer esses dias, ele queria pagar para mim, eu não deixei, né? Perdão, viu, irmão, porque eu vou falar aqui agora. Mas, eu tenho dificuldade de receber até hoje, mas assim, eu tenho aprendido a receber. Sabe por quê, gente? Sabe por que Deus mudou? Então a gente sai para comer aqui, a gente vai subir para tomar um café. Você quer pagar o meu café? Eu não consigo receber. Eu falo: não, deixa que eu vou pagar e tal, não sei o que. Eu fico constrangido de receber. Hoje eu ainda tenho dificuldade, mas eu recebo. Sabe por quê? Porque eu comecei a entender que quando eu não recebo, quando você está querendo me abençoar, eu estou impedindo você, na verdade, de ser abençoado. Então a bênção não é para mim, a bênção é para você. Porque quando você dá, eu tenho certeza que uma bênção muito maior vai vir sobre você. Então hoje, apesar de ser difícil para mim, eu tenho aprendido a receber. Porque como é difícil para mim receber, mas hoje eu entendi que se eu não recebo, eu estou impedindo você de ser abençoado. Eu queria terminar contando esse exemplo. Eu contei esse ano aqui já, mas eu acho que é muito importante para a gente entender isso, que é quando a gente fala sobre redenção. Eu gosto muito desse exemplo, né? E quando a gente fala sobre redenção, a gente hoje entende redenção como um termo bíblico religioso. Estou terminando já, tá, a minha mensagem, tá, gente? Isso aqui é a última coisa. É que hoje era muita coisa para falar. Mas quando a gente fala sobre redenção, a gente pensa num termo bíblico. A gente fala: não, é um termo cristão, é um termo religioso. Mas na verdade, redenção, na época, né, na época de Jesus, redenção era na verdade um termo relacionado a negócios. Era um termo relacionado à economia. Você sabia disso? Que era um termo relacionado a negócio? Então eu vou exemplificar aqui. Pedir para o Rafa, meu primo, vir aqui, que ele é família, então fica mais fácil. Então, né, eu sou um cara, né, empreendedor, né, eu tenho a cabeça assim de empreender e tal. E aí eu vou chegar no Rafa, que é meu primo, ele é família, a gente, né, para quem não sabia, né, o Rafa não parece japonês, né, mas tem uma parte asiática, né? E aí o Rafa, meu primo, eu tenho uma ideia de um negócio que eu tenho certeza que vai dar grana, gente. Vai dar grana essa ideia aqui. Aí eu chego no Rafa e falo: Rafa, tive uma ideia, cara, vai dar muita grana. Nós vamos ficar ricos juntos, meu brother. Vamos lá. Aí eu falei: o que eu preciso é que você me empreste o dinheiro, que eu não tenho dinheiro para investir nesse negócio. Aí o Rafa ouve, o Rafa é um cara bom de negócio. O Rafa ouve, aí ele vai chegar para mim e vai falar assim: ó, cara, eu ouvi sua ideia aqui, eu acho que é uma boa ideia, mas eu não acho que isso aí vai dar certo. Eu não vou te emprestar o dinheiro. Eu falo assim: beleza, você não quer ganhar dinheiro, o problema é seu, então eu vou achar alguém que queira. Aí, cara, eu vou no Silas, que eu sei que o Silas é um cara que tem a mente aberta. E o Silas também é um cara cheio da grana, velho. Viu, gente? Se precisar. O Silas é um cara cheio da grana. Aí, eu vou chegar: Silas, você quer ganhar dinheiro, cara? Eu tive uma ideia aqui que vai dar dinheiro para nós dois. E aí eu conto pro Silas. Aí o Silas, que é um cara assim, que sabe ganhar dinheiro, perdendo ou ganhando, ele fala assim: ó, vou te emprestar o dinheiro, mas vai ser assim, assado, se você não me devolver em tanto tempo, vai ser assim, assado e tal, não sei o quê. E aí o Silas, então me empresta o dinheiro. Gente, eu pego e invisto no meu negócio. Sabe o que acontece?
quando era para chover não chove, quando era para não chover chove, e o meu negócio dá ruim, eu perco tudo. E aí na época, né, o que acontecia então? Eu chegava para o Silas e falava: Silas, perdi tudo. Então ele falava assim: então, né, como a gente assinou lá no contrato, tudo que você tem agora é meu. E aí mesmo eu dando a minha casa para o Silas, o meu carro, o que eu tenho de dinheiro guardado, todos os meus bens, ainda assim não pago o valor da dívida. Sabe o que acontece então na época? Eu e a minha família então virávamos posse do Silas. Então eu e a minha família, a gente virava escravo do Silas. E o Silas então, toda vez, a gente começava a trabalhar para o Silas, e toda vez que o Silas olhava para mim, para minha família, ele via um lugar onde ele perdeu muito dinheiro. Então ele ficava com raiva e ele judiava de mim e da minha família. O Rafa, ele olha para essa situação toda no começo, ele fala assim: bem feito, avisei ele que esse negócio não ia dar certo, ele devia ter me ouvido. Mas aí depois passa uns 2, 3 anos, o Rafa ele começa a olhar essa situação, e aí ele começa a ficar com pena de mim. E aí na época, existiam 3 maneiras de um escravo ser liberto, tá? Quais eram essas 3 maneiras? A primeira era de, se você fosse judeu, a cada 7 anos você era liberto, tá? O escravo, então o judeu a cada 7 anos, eu não sou judeu. Então, a cada 50 anos eu seria liberto, que era o famoso ano do jubileu, né? Só que, gente, a gente estava no ano 2, no ano 3, ainda faltava mais 40 e poucos anos, nem sei se eu ia chegar vivo até lá. O Rafa olha para essa situação, aí existia uma terceira maneira de um escravo ser liberto da escravidão na época. Qual que era? Redenção. O que era redenção, gente? O Rafa ia chegar para o Silas então, falou: Silas, Tiago é meu primo, a gente é do mesmo sangue, né? Eu quero comprar o Tiago então, estou vendo que ele não está muito bem aí, ele, a família dele, quanto que custa? O Silas ia fazer as contas e tal. O Rafa, ele ia me comprar então do Silas. Só que o Rafa, ele é meu primo. A partir do momento que ele me comprou do Silas, eu e a minha família pertencemos ao Rafa. Mas o Rafa não estava me comprando para ser escravo. O Rafa estava me comprando para ser filho. O Rafa estava me comprando para ser irmão. Isso é redenção. Então, quando a palavra de Deus fala que existe redenção no sangue de Jesus, é porque Ele pagou um preço pela sua vida, e Ele te comprou por inteiro. E aí por isso que a palavra nos fala que eu não te chamo mais de escravo, mas eu te chamo de amigo. Então, quero perguntar para você: você pertence a Deus? A quem você pertence nessa manhã? Não tem como você separar uma parte da sua vida para Ele e outra não. Ou a gente é dele por completo, ou a gente não é nada dele. E eu garanto para vocês, eu tenho praticado essas coisas na minha vida. Não tem nada melhor do que ter Deus no barco junto comigo, independente da tempestade que eu estou passando. Eu sei que Ele está lá comigo, e eu sei que Ele não vai me abandonar, e eu sei que Ele não vai me deixar, porque todo mês eu venho aqui e eu declaro: eu pertenço ao Senhor Jesus. Quando eu entrego o meu dízimo, eu não estou falando para Ele que Ele é dono de 10% da minha vida não, gente. Os 10% são uma memorial que eu sou 100% dele todos os meses, que eu sou 100% dele todos os dias. Isso é a redenção. Obrigado, Rafa. Queria que você ficasse de pé no seu lugar. E olha só, gente, estava ouvindo um pastor que eu admiro muito, que é o pastor Luciano Subirá. Ele estava falando sobre esse assunto, e ele estava contando uma história. Ele fala que um rapaz que trabalhava com bruxaria, essas coisas, se converteu. E aí falou que esse cara veio para a igreja e falou que ele estava contando o testemunho dele. Ele falou que na época de bruxaria ele tinha que fazer um ritual lá muito louco, que ele precisava de um cadáver, um corpo morto. Então ele foi no cemitério, né, para comprar um corpo. E aí falou que ele falou lá pro pessoal, tá, e comprou. E aí no dia que ele foi buscar esse corpo para fazer o ritual, falou que na hora que ele estava tirando, o cara estava cavando lá para tirar o corpo, falou que o demônio que seguia ele se materializou atrás dele e falou: não põe a mão nesse corpo, senão você vai morrer. Aí o cara saiu, tal, não fez. E aí ele foi procurar, falou: meu, por que eu não posso botar a mão nesse corpo aqui? O que está acontecendo? Aí falou que ele foi pesquisar de quem que era esse corpo.
E aí ele foi pesquisando, foi aí que ele se converteu. Ele descobriu que aquele corpo lá era o corpo de uma mulher que era esposa de um pastor, uma mulher que foi muito fiel a Deus durante toda a sua vida. E aí ele falou assim: que força é essa que até os demônios têm medo? E aí, sabe, se Deus está cuidando de um corpo morto, quanto mais Ele vai cuidar de você que está vivo aqui, respirando hoje aqui, quando você declara que você é dele. Nós cantamos aqui: Senhor, não sou nada sem Ti, Senhor, eu preciso de Ti. Sabe, que a gente possa declarar isso em todos os lugares da nossa vida. E eu garanto para você, você vai colher uma vida abençoada. Não é uma vida sem problemas, não é uma vida que só as coisas vão dar certo, mas eu garanto para você, é uma vida onde Deus está presente todos os dias. Isso é uma vida abençoada. Feche seus olhos.